paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 13, com o seguinte tema: Perseverando na fé em Cristo. Graças a Deus, última lição do trimestre, uma vitória para todos nós. Vamos para a lição. Vimos ao longo deste trimestre as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo. Nessa última lição, veremos que na batalha contra o mal, o mais importante não é saber onde o inimigo está, mas sim onde nós estamos. Precisamos ter a certeza de que Cristo ocupa o centro de nossa teologia e de nossas vidas. De que a Bíblia está sendo levada a sério como sendo a nossa única e suficiente regra de fé e prática, e que o Espírito Santo seja reconhecidamente o nosso mestre e condutor. É fundamentalmente necessário que perseveremos na fé em Cristo, como verdadeiros cristãos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Ponto de número 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tito, capítulo 1, versos 10 e 11. As epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito destacam-se pelo seu caráter apologético. Elas combatem as heresias gnósticas que chegaram ao ápice no século II, e também os judaizantes, com seus falsos doutores da lei, e a circuncisão e as fábulas judaicas. A experiência apostólica. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Timóteo integrou a comitiva de Paulo em Listra, e a partir da sua segunda viagem missionária, ele seguiu com Paulo. Além disso, o jovem Timóteo, que vivia na região, deve ter presenciado algumas das perseguições mencionadas por Paulo. Fato que o apóstolo menciona para lembrar o seu novo discípulo quanto ao dever de perseverar na fé mesmo diante das dificuldades. No verso 10, Paulo elogia a perseverança de Timóteo, como já antes havia feito na primeira epístola. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 a 20. Entendendo o querer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. O verbo querer indica mais que um simples desejo, é uma resolução, um propósito de coração, uma vida dedicada ao propósito do Evangelho. De acordo com Paulo, se alguém decide que vai ser apenas um cristão nominal, está tudo bem. Porém, se decide que vai adotar a piedade cristã, isso vai incomodar o mundo, vai atrair perseguições. O verdadeiro cristianismo no estilo de Jesus causa convulsões no mundo natural, porque se trata de uma contracultura que mexe com os valores da vida. Jesus não divide os seus discípulos com o secularismo ou com o materialismo comumente praticado pelo mundo. Ao contrário, a reivindicação de Jesus é o homem total, inteiramente entregue aos propósitos do reino de Deus. E isto certamente custará o alto preço das censuras, críticas e perseguições. Todavia, deixar
de viver integralmente para Cristo custará um preço ainda maior da perda da oportunidade de glorificar a Cristo. Quando chegamos nessa encruzilhada onde devemos escolher a quem vamos servir, devemos lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, quem disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, verso de 10 a 12. Características dos enganadores. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, 2 Timóteo 3, verso 13. Os últimos dias serão marcados pelo surgimento de muitos enganadores. O termo grego, goés, aparece unicamente aqui em toda a Bíblia e tem o sentido de impostor e falso mestre. Como Timóteo, nós todos estamos cercados de falsos ensinos que precisam ser confrontados a cada dia com a palavra do Senhor. Não podemos ser passivos no processo de ouvir novos pregadores e ficarmos calados, parados. Temos que usar o senso crítico e principalmente o discernimento espiritual para julgar as suas mensagens. Quando falamos de falsos mestres, não devemos ter em mente figuras de pregadores estranhos, exóticos, andando pelas ruas com um cajado nas mãos, gritando palavras desconexas. Não, os falsos mestres de hoje possuem programas de televisão, estão na internet, dão aulas em seminários teológicos e possuem títulos de doutor em teologia. Não podemos ficar vislumbrados olhando para suas aparências somente. O erro deles está no ensino e na atitude com que se apresentam diante da igreja. Eles querem ser dominadores do povo de Deus, visando sempre o lucro financeiro. Atualmente existe um enorme contingente de pregadores e ensinadores mercenários que andam de igreja a igreja. São falsos mestres infiltrados nas igrejas locais e que estão em cima dos púlpitos. São oportunistas, nocivos e desnecessários. Eles estão achando espaço onde não deveriam achar. Caro irmão, cuidado para não dizer o seu amém a qualquer pregação. É hora do povo de Deus despertar e assumir uma postura espiritual mais exigente quanto à qualidade das pregações que ele pretende ouvir. Não podemos ser coniventes com os enganadores. A valorização da palavra de Deus também diz respeito à nomeação de pregadores idôneos para assumir os nossos púlpitos. O apóstolo Pedro advertiu: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Ponto de número 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. O aprendizado está fundamentalmente ligado à atitude do coração. Conforme disse Paulo, existem pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo 3,7. São pessoas que deliberadamente escolhem seguir o caminho do seu próprio ego, da depravação moral de sua natureza caída. Como ele disse, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, 2 Timóteo 3,8. Para estes, Paulo só podia prever o juízo de Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 9. A seguir, o apóstolo se volta para Timóteo, seu filho na fé, e diz:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, 2 Timóteo 3,14. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Timóteo foi criado num lar cristão, havia aprendido a palavra de Deus desde a infância. Sua avó e a sua mãe lhe ensinaram fielmente as escrituras do Antigo Testamento. Timóteo deveria permanecer no que havia sido ensinado. Paulo sabia que era importante ter o conhecimento da antiga aliança para compreender o valor e a amplitude da nova aliança. Como mestre, Paulo sabia aplicar o sentido correto de todas as sombras, tipos e símbolos do Antigo Testamento à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Permanecendo firme nas sagradas letras. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3,15. Paulo reverentemente chama as Escrituras de sagradas letras. Isto serve de exemplo para todos nós de como devemos considerar a palavra de Deus. Muitos cristãos não têm o devido respeito para com a Bíblia. Deixam-na jogada em qualquer canto da casa, no painel do veículo, na gaveta entupida de bugigangas. Quem despreza o livro do Senhor, dificilmente dará o devido valor à sua mensagem. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Isaías 34:16. Alguns acreditam que Timóteo tenha aprendido as letras do alfabeto hebraico olhando para os próprios pergaminhos sagrados, e a partir daí sua avó e sua mãe foi-lhe ensinando a palavra de Deus. Aprendemos com isso a importância de ensinar aos filhos os caminhos do Senhor desde bem cedo. O ensino cristão deve começar em casa, no lar, depois se estende à igreja por meio da escola dominical, e não tem como exagerar a importância da igreja dentro deste processo de crescimento, de ensino e da estruturação espiritual de nossos filhos e dos nossos lares. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, Provérbios 22, verso 6. A Bíblia é divinamente inspirada, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Quando dizemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, estamos falando da influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. A palavra inspirada no grego é theopneustos, traduz-se por soprada por Deus. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada a palavra de Deus. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, usando a expressão "assim diz o Senhor", qual carimbo de autenticidade divina, mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros, isso além de outras expressões equivalentes. Foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia, conforme declarou Davi: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, 2 Samuel 23, verso 2. Ponto de número 3, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica. Sabemos que o Novo Testamento foi inspirado por Deus porque o Espírito Santo foi enviado para ensinar, lembrar e guiar a igreja em toda a verdade. Paulo declara ter escrito as suas epístolas sob orientação do Espírito Santo e que as suas epístolas são a palavra de Deus, como lemos,
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. E ainda, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13, e Paulo ainda diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. 2 Pedro 3,16. O apóstolo João também escreveu o livro de Apocalipse sob as ordens do Senhor Jesus Cristo. João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Apocalipse 1, versos 10 e 11. Todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade divina. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Os profetas trazem a célebre expressão, assim diz o Senhor, centenas de vezes. Daniel considerou o livro de Jeremias inspirado, Daniel 9:2. Esdras reconheceu a autoridade divina no livro de Jeremias, Esdras, capítulo 1, verso 1. Bem como em Ageu e em Zacarias, Esdras 5, verso 1. Portanto, a própria Bíblia reivindica que a sua mensagem veio da parte de Deus. Abrangência. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Jesus deixou claro que até mesmo os pequenos sinais do texto hebraico eram inspirados e confirmou aos discípulos que estavam a caminho de Emaús que todo o Antigo Testamento testificava dele. Olha o que Jesus disse. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Dessa forma, os 66 livros da Bíblia são confirmados como igualmente inspirados por Deus. O manual de Deus. A Bíblia, o manual de Deus, é o fundamento dos princípios éticos e morais que regem a fé cristã. Muito diferente da ética relativista de nossa época, que muda de acordo com os costumes humanos, a palavra de Deus permanece para sempre. Enquanto os defensores do relativismo dizem que não existe verdade absoluta, Jesus afirma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus 24, 35. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, 1 Pedro 1, 25. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é a verdade imutável, absoluta de Deus. Além de ser o alicerce da fé, os ensinos da palavra de Deus são uma fonte de sabedoria que nos ajudam a fazer as melhores e as mais acertadas escolhas para uma vida feliz, conforme escreveu o salmista. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos, Salmo 119, 98 e 99. Este é o capítulo mais longo da Bíblia, realçando o incomparável valor da palavra de Deus. Possivelmente foi escrito por Esdras, o escriba da lei do Senhor, logo após a reconstrução do templo, como uma meditação reverente que retrata a beleza da palavra de Deus. Este salmo também declara que o conhecimento e a prática da palavra nos ajudam a permanecer puros enquanto crescemos na fé. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11.
Vamos para a conclusão. Paulo insistiu com Timóteo sobre o dever de aprender e permanecer no aprendizado. A atitude de perseverança torna o crente sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Perseverar é o grande trabalho do discípulo. A palavra discípulo significa aprendiz ou aluno. E é neste ponto que os homens definem diferentes destinos. O autêntico discípulo segue Cristo em seus ensinos, ações e reações. O aprendizado tem o propósito de tornar o discípulo parecido com seu mestre. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Lucas 6,40. Louvamos a Deus por sua palavra. Sem ela estaríamos à deriva no mundo. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Com estas palavras, estamos concluindo o primeiro trimestre de estudos da Escola Dominical do ano 2025. Nossa gratidão ao Senhor Jesus, que nos inspirou e nos sustentou durante toda esta jornada. Nossa gratidão aos vocês, irmãos, a todos vocês que estiveram conosco em todos os estudos, ou em vários estudos, nas orações e também nas colaborações com o canal. Deus vos abençoe ricamente. E segundo a vontade de Deus, aqui estaremos na próxima semana, dando início ao segundo trimestre com a bênção do Senhor e com a sua participação, que é tão importante para mim. Muito obrigado a todos. Vamos agradecer a Deus por este trimestre. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela jornada de estudos que estamos concluindo neste momento. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, porque sem o Senhor jamais teríamos chegado até aqui. Quantas lições preciosas, quanto crescimento, quanto ensino celestial estão plantados agora em nossos corações. Senhor, abençoe ricamente a tua igreja em toda a nossa pátria, abençoe nossos pastores, pregadores, nossos mestres da escola dominical, abençoe, Senhor, cada classe da escola dominical, em cada recanto deste Brasil, aonde estivesse um grupo de irmãos reunidos, abrindo a lição desta semana, o Espírito do Senhor possa estar presente para ministrar, para falar. Usa poderosamente estes professores e professoras amados do Senhor, que têm o amor pela palavra, que dedicam-se a ensinar tua palavra. Esteja com este povo, Senhor, em todo momento. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, não somente hoje, mas eternamente, e todos juntos podemos dizer amém e amém.